E se eu te dissesse que a vida que você leva não é real? Não como uma metáfora, não como uma provocação retórica, mas como uma ferida aberta, uma revelação que queima, que rasga a carne das certezas que você carrega desde a infância. E se tudo, absolutamente tudo, o que você acredita ser verdade sobre si mesmo, sobre o mundo, sobre o tempo, sobre o amor, sobre o sucesso, fosse apenas um eco, um reflexo de regras que você nunca escreveu, mas que ainda assim governam sua existência como correntes invisíveis? Porque é exatamente isso que está acontecendo agora mesmo. E você sabe disso. Você sabe em um lugar silencioso dentro de si, um lugar que raramente escuta. Aquele incômodo que sente ao acordar, aquela sensação surda de repetição, a vida que retorna em ciclos previsíveis, os dias que parecem variações da mesma peça. Nada disso é acaso, é um sintoma. Georges Gurdjieff, aquele que muitos chamavam de místico, mestre, provocador da alma, dizia que o ser humano vive como uma máquina. Sim, uma máquina, reativa, programada, condicionada, e ele não dizia isso com desprezo. Dizia como um médico que encara um diagnóstico de frente, sem rodeios, porque ama demais a verdade para poupá-la. Para Gurdjieff, a maioria das pessoas nunca acorda. Elas nascem, crescem, trabalham, sonham, sofrem e morrem sem jamais terem realmente despertado. Apenas sonham que estão acordadas. E talvez, neste exato instante, você esteja começando a sentir isso. Sinta. Sinta o peso da sua rotina, os caminhos repetidos, as frases que você repete para si mesmo, como um mantra de resignação. É assim mesmo. Eu não tenho escolha. Um dia vai melhorar. E se nada disso for inevitável? E se existir um outro caminho, não fora, mas dentro de você? Aqui vai uma verdade que ninguém te diz. Sua realidade é negociável. Não estou falando de pensamento positivo ou promessas vazias de influenciadores da internet. Estou falando de algo mais profundo, mais antigo, mais perigoso. Estou falando da estrutura da sua percepção, da fundação invisível sobre a qual você constrói tudo o que vive. Você acha que vive a sua própria vida, mas na verdade está seguindo um roteiro escrito antes mesmo de saber falar. Suas crenças, seus medos, seus sonhos, seus limites, tudo isso foi transmitido, inculcado, implantado em você, pela escola, pela família, pela mídia, pela cultura. E assim como uma pessoa hipnotizada acredita que está livre, você acredita que escolhe, mas na realidade, você repete, você repete, você repete. Você acredita que precisa trabalhar até a exaustão para merecer o descanso. Acredita que precisa de reconhecimento para ser digno de amor. Acredita que precisa esperar o momento certo para ser feliz. E se eu te dissesse que nada disso é verdade? E se eu te dissesse que você pode reescrever tudo? A mente humana é uma máquina poderosa, mas é conduzida pelos filtros que carrega dentro de si. Dentro de você existe uma estrutura chamada Sistema de Ativação Reticular. Em inglês, Reticular Activating System, ou simplesmente RAS. É como um porteiro da sua consciência. Ele filtra o que você vê, ouve e sente, com base naquilo em que acredita. Isso não é esoterismo, é neurociência. Se você acredita que o mundo é perigoso, seu RAS buscará evidências disso. Se acredita que a vida é escassa, sua atenção será atraída para a escassez. E se acredita que não é bom o suficiente, seu cérebro confirmará isso todos os dias. Agora pare e pense. Quantas dessas crenças são realmente suas? Quantas ideias sobre quem você é, sobre o que merece, sobre o que pode realizar, nasceram da sua própria experiência direta? E quantas foram transmitidas, impostas, absorvidas passivamente? Gurdjieff dizia que o ser humano é um conjunto de eus fragmentados, cada um lutando para tomar o controle. Um eu quer vencer, outro quer desaparecer.
Um quer amar, outro tem medo de ser ferido. Um quer crescer, outro quer se esconder. E enquanto esses eus não forem integrados, a vida continua tropeçando entre impulsos contraditórios e decisões automáticas. E você sente isso no corpo, nos dias em que já acorda cansado, nas escolhas que repete mesmo sabendo que elas não levam a lugar algum, naquele silêncio estranho diante de conquistas que deveriam trazer alegria, mas só te fazem suspirar. Você não está quebrado, você está dormindo. Mas aqui está a beleza cruel deste momento. Agora que você viu, não pode mais desver. Agora que você sentiu esse deslocamento, não é mais possível fingir que está tudo bem. Uma nova percepção nasceu em você, e novas percepções exigem novas vidas. A vida que você conhece não é real, é um reflexo, um espelho empoeirado que mostra o que você acredita, e não quem você realmente é. E aqui está o segredo mais brutal, mas também o mais libertador. O espelho pode ser limpo. Você não precisa continuar obedecendo a regras invisíveis que dizem quem você deve ser. Regras que ditam quanto pode ganhar, como deve se comportar, quando pode falar, onde pode sonhar. Essas não são leis, são ficções. E toda ficção pode ser reescrita, mas, para isso, você vai precisar morrer. Não fisicamente, mas simbolicamente. Morrer como ideia. Morrer para a versão antiga de si mesmo. O você condicionado. O você obediente. O você automático. E essa é a parte mais difícil. Porque o velho eu não quer morrer. Ele vai resistir, vai gritar, vai tentar te convencer de que está te protegendo. Vai dizer, isso é loucura. Você vai fracassar, isso não é seguro, e tudo isso vai soar familiar. Porque é familiar, é a prisão disfarçada de abrigo, mas agora você sabe que existe algo além. Você sabe que a vida como ela é, talvez não seja a vida como ela deveria ser. Você sabe que aquilo que sente no silêncio da noite, esse vazio sutil, essa inquietação sem nome, na verdade, é um chamado. Um chamado para você acordar. Então eu te faço esta pergunta. Se tudo o que você vive é o reflexo daquilo em que acredita, se sua realidade é apenas um roteiro inconsciente, se sua mente opera sob comandos que você nunca questionou, quem está realmente vivendo a sua vida? Essa pergunta não terá resposta agora, nem amanhã, talvez nunca, em palavras. Mas será ela que vai te guiar a partir de hoje. Será ela que vai acender o fogo daquilo que precisa queimar. Será ela que abrirá a primeira fresta de luz na caverna a qual você se acostumou demais. E se você tiver coragem, coragem de verdade, você vai olhar para essa luz e vai entender, você nunca foi a marionete. Você é quem segura os fios. E agora você começa a se lembrar. Já lhe aconteceu de ficar sentado no sofá com a televisão ligada, sem realmente prestar atenção no que se passa na tela? O som do telejornal ecoa pela sala. Falam de crises, inflação, violência, guerra, escassez. E ainda assim, você não está lá. Está em outro lugar, perdido num silêncio interior que ninguém vê. Um silêncio que lhe sussurra: como foi que cheguei até aqui? Talvez você tenha entre 35 e 65 anos, ou talvez mais. Já viu o mundo mudar rápido demais e precisou engolir a frustração de não conseguir acompanhar. Perdeu amores, reinventou-se, viveu o suficiente para saber que a vida não é tão simples como os manuais prometeram. Trabalhou, cuidou dos seus, fez tudo do jeito certo, mas apesar disso algo está faltando. E o mais estranho é que você nem sabe nomear o que é. É como se você tivesse construído uma casa na qual já não habita de verdade. Você olha ao redor. As paredes estão de pé, a comida na mesa, talvez até alguém que lhe espera, mas por dentro há rachaduras, uma ausência que grita em silêncio, uma forma de solidão que não vem da falta de companhia, mas da falta de sentido.
E é aí que precisamos falar com coragem sobre no que você acredita. Sim, suas crenças. Não necessariamente religiosas, mas aquelas invisíveis, que agem como um código subterrâneo e silencioso. Aquilo que você sabe sobre si mesmo, sobre os outros, sobre o que é possível ou impossível. Talvez você acredite que já é tarde demais, que a juventude ficou para trás, que agora só resta manter o que sobrou. Talvez você acredite que a verdadeira felicidade é para os outros, não para quem carrega o peso das responsabilidades, das contas, das perdas. Talvez você acredite que as grandes mudanças estão reservadas aos mais jovens, aos mais livres, aos mais corajosos. Mas e se essas crenças não forem verdades, e sim filtros? Georges Gurdjieff dizia que o ser humano é cego para sua própria prisão. Vive como uma máquina, programada para repetir os mesmos comportamentos, emoções e pensamentos. E o mais trágico, nem se dá conta disso, porque a prisão é feita de ideias que parecem sensatas, de ideias herdadas, nunca questionadas. E o principal filtro dessa prisão são as crenças que você repete todos os dias sem perceber. Uma mulher me contou, certa vez, que sempre sonhou em pintar. Quando era jovem, seus olhos brilhavam diante de uma tela em branco. Mas a mãe dizia: "Isso é para quem não tem o que fazer. Vai estudar, minha filha." Ela obedeceu. Casou-se, trabalhou, criou os filhos. E agora, aos 58 anos, viúva, aposentada, finalmente com tempo livre, olha para uma tela vazia e diz: "Eu gostaria, mas acho que é tarde demais." Não é falta de tempo, é uma crença. Uma sentença invisível: é tarde demais. Mas quem escreveu isso? E por que acreditamos? Outro homem, 62 anos, ex-vendedor, disse-me com os olhos cheios de melancolia: "Passei a vida inteira esperando o momento certo para fazer o que amava. Agora que tenho tempo, sinto-me velho demais para começar." E eu perguntei: velho demais para viver? Percebe? As crenças não gritam, elas sussurram, não te acorrentam com metal, te aprisionam com ideias. Ideias que você nem percebe que aceitou. Você diz: "Não sou bom com dinheiro." E seu cérebro começa a ignorar oportunidades. Você diz: "Ninguém me ama." E filtra os gestos de afeto como se não existissem. Você diz: "Não adianta mais mudar." E a vida obediente deixa de lhe oferecer caminhos, porque é assim que o cérebro funciona. Ele filtra o mundo para confirmar o que você já acredita. Isso se chama sistema de ativação reticular, uma estrutura neurológica que nos protege da sobrecarga de informações ao nosso redor. Ela seleciona o que você percebe. E o critério? Suas crenças. É por isso que quando você acredita que é invisível, começa literalmente a desaparecer das experiências. Quando acredita que não pode ser feliz, encontra tragédia em todo lugar. Quando acredita que perdeu tempo demais, passa a enxergar o tempo como inimigo. Mas e se você mudasse a lente? E se começasse a acreditar, não como mágica, mas como prática, que ainda há tempo, ainda há força, ainda há vida pulsando dentro de você? Não importa o que aconteceu até aqui. O divórcio, a traição, o luto, o emprego que te esvaziou durante décadas, os sonhos que você arquivou em pastas invisíveis, nada disso determina o que é possível daqui em diante. A única coisa que determina é no que você acredita ser possível. E essa é a tragédia silenciosa da vida adulta. Nos ensinaram a não imaginar mais. Você já percebeu? As crianças inventam mundos, desafiam regras, desenham o futuro com lápis de cor. Os adultos fazem planilhas no Excel, recortam seus sonhos com frases como: "Isso não paga as contas", "Isso é ridículo", "Isso nunca vai dar certo". E se você está lendo isso agora, é porque há uma parte em você que ainda se recusa a aceitar que tudo acabou. Uma parte sua ainda está viva. Ela se lembra. E essa parte precisa de espaço. Precisa respirar, precisa que você duvide daquilo que lhe disseram,
Quem foi que disse que o amor tem idade para acabar? Quem foi que disse que recomeçar é sinônimo de fracasso? Quem foi que disse que a sua história precisa seguir o velho roteiro? George Gurdjieff dizia que o primeiro passo para o despertar é a dúvida. Não a dúvida superficial, mas a dúvida verdadeira. Aquela que dói, aquela que faz tremer, aquela que acende fogo nos olhos e pergunta: e se tudo o que eu acredito for apenas uma mentira confortável? Talvez você tenha chegado até aqui porque algo dentro de você já começou a duvidar. Porque aquela velha sensação de resignação já não é suficiente. Porque um sussurro, pequeno mas insistente, tem lhe dito: ainda não acabou. E se você ouvir esse sussurro, mesmo com dor, mesmo com medo, entenderá que nunca foi sobre conquistar algo grandioso do lado de fora. Sempre foi sobre voltar para si, desenterrar aquele eu que você enterrou para sobreviver, redescobrir aquela versão de si mesmo que ainda sabia sonhar, não por ingenuidade, mas por estar viva. Aqui vai uma verdade que ninguém costuma dizer. Aquilo em que você acredita constrói a realidade que você habita, e agora a escolha é sua. Você vai continuar morando na casa que te ensinaram a construir, mesmo que ela já não te sirva mais, ou vai começar a quebrar as paredes. Afinal, de que adianta envelhecer, se não for para finalmente viver de verdade? E se a realidade fosse um jogo? Não um jogo qualquer, mas um jogo secreto, silencioso, com regras invisíveis e jogadores que nem sabem que estão jogando. Um jogo que começa antes mesmo do seu nascimento, cujas instruções são passadas por olhares, frases inocentes, tradições repetidas. Um jogo cujo tabuleiro é a sua mente e cujas peças são suas crenças, seus medos, seus hábitos diários. E se eu te dissesse que você passou a vida inteira seguindo essas regras sem nunca se perguntar quem as escreveu? A maioria das pessoas acredita que controla a própria vida, que escolhe o que quer, que pensa por conta própria, que sente o que sente porque é assim mesmo. Mas, e se tudo isso for apenas uma ilusão cuidadosamente mantida? Gurdjieff dizia que o ser humano comum é como uma marionete. Acredita que é livre, mas está acorrentado por dentro. Ele não dizia isso por pessimismo, mas como um convite radical à lucidez. Porque, segundo ele, só quem reconhece sua prisão pode começar a procurar a chave. Você já pensou nisso? Quantas decisões importantes você tomou por si mesmo? E quantas foram apenas repetições do que os outros esperavam de você? O curso que escolheu, o trabalho que aceitou, o relacionamento que manteve, o medo que nunca questionou. Quantas dessas escolhas vieram do silêncio da sua alma e quantas eram só o eco do mundo dentro da sua cabeça? Agora imagine, você está em um jogo, mas em vez de jogar, você sofre. Em vez de se divertir, você se tortura. Porque ninguém te contou que era um jogo. Você acreditou que era uma pena, que a vida era isso, pesada, limitada, previsível. E o pior, você começou a ensinar os outros a jogarem do mesmo jeito. Mas, e se você pudesse parar agora, olhar ao redor, respirar e ver pela primeira vez que nada disso é fixo, que as regras podem ser mudadas, que o tabuleiro pode ser virado, que a estrutura do jogo pode ser reinventada? Quem foi que te disse que é preciso trabalhar por 40 anos para só então merecer descanso? Quem decidiu que o amor precisa seguir um roteiro, que o sucesso se mede em números, que a liberdade é um luxo para poucos? Essas regras são mesmo leis absolutas? Ou são só histórias que nos ensinaram a repetir? Pare por um instante e pense. Quantas vezes você ouviu frases como "homem não chora", "dinheiro é sujo", "quem muito quer, nada tem", "na vida é cada um por si"? Frases que parecem inofensivas, mas que moldam sua forma de respirar, de desejar, de escolher, de se abrir. Elas moldam sua forma de existir. Você já teve a sensação de estar vivendo uma vida que não é sua?
como se estivesse interpretando um papel em uma peça que você não escreveu, com falas decoradas, gestos previsíveis, aplausos que soam vazios. E lá no fundo, uma parte silenciosa começa a gritar. Uma parte que diz, não era para ser assim. Uma parte que quer sair do roteiro, mas não sabe por onde começar. Deixa eu te dizer algo que talvez você nunca tenha ouvido com tanta clareza. O roteiro pode ser rasgado. As regras podem ser desobedecidas. O jogo pode ser transformado, desde que você aceite uma verdade difícil. Você é o autor de tudo isso. Sim, você. Não como culpa, mas como poder. Gurdjieff nos alertava. O maior obstáculo para o despertar não é a ignorância. É a ilusão de saber. É achar que já entendeu, que já está desperto, que já fez o necessário. Mas por dentro, seguimos repetindo o mesmo ciclo, só mudando os nomes. Você já parou para questionar as regras que te governam? Ou melhor, você consegue ao menos nomeá-las. Talvez você acredite que precisa agradar o tempo todo para ser amado, ou que só merece reconhecimento se estiver constantemente esgotado, ou que a liberdade é perigosa demais. Pergunte a si mesmo, de onde vieram essas ideias? Quem te convenceu de que ser você mesmo era perigoso? E agora o mais importante, você está pronto para quebrar essas regras? Esse é o ponto de virada que muita gente evita, porque é mais confortável seguir um roteiro, mesmo que ele nos faça infelizes. A dor previsível às vezes parece mais segura do que o caos da liberdade. É por isso que tanta gente ainda vive como figurante na própria história, porque ser protagonista exige presença, responsabilidade e coragem. Mas talvez, justamente agora, você esteja pronto. Talvez essa agitação interior que te trouxe até aqui seja o primeiro sinal. Talvez você tenha chegado naquele momento em que não dá mais para fingir. E se for isso, saiba que é aqui que começa a verdadeira transformação. Você já teve a sensação de que uma parte de você esperava por este momento há anos? Como se uma parte da sua alma sempre soubesse que um dia você se lembraria. E agora, ao ouvir isso, ela começa a se mover, a empurrar, a dizer, vai, vai, mesmo com medo. Vai, mesmo sem saber o caminho. Vai, porque não há mais volta. Escreve nos comentários se você também sente isso. Se há algo em você que já não consegue aceitar as velhas regras, compartilhe. Não por mim, mas por você. Para dar voz à parte de você que ficou calada por tantos anos. Talvez você se pergunte, por onde começo? E a resposta é mais simples e mais radical do que parece. Comece questionando. Sim, questione tudo. Questione por que você acorda todos os dias já cansado. Questione por que repete relações que te diminuem. Questione por que diz sim quando por dentro grita não. Questione até mesmo a ideia de quem você acredita ser. Gurdjieff dizia que o primeiro passo para o despertar é o choque. Um momento em que a estrutura interna começa a desmoronar. Não para te destruir, mas para revelar aquilo que estava escondido. Aquilo que é verdadeiro, aquilo que vibra. Talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo com você agora. E é por isso que este não é um vídeo qualquer, não é entretenimento, é um chamado para que você pare de jogar um jogo que nunca escolheu e comece a criar um novo. Mas para isso, uma pergunta precisa ser feita. E você precisa respondê-la com honestidade brutal. Quais são as regras invisíveis que ainda te governam e que você está pronto para quebrar? Você pode fugir de muitas coisas, se esconder atrás do trabalho, da rotina, de distrações cuidadosamente escolhidas. Pode até usar a espiritualidade como fuga, transformar o sagrado em mais uma forma de anestesia. Mas chega um momento em que nenhuma dessas estratégias funciona mais. Um momento em que o barulho do mundo fica fraco demais para abafar aquilo que grita dentro de você. Esse momento, por mais doloroso que seja, é uma bênção.
Porque é exatamente aí que nasce a verdadeira responsabilidade. A responsabilidade de ser quem você é, não como uma identidade fixa, mas como uma busca viva. A responsabilidade de parar de culpar o mundo, o passado, os outros, e começar a caminhar, mesmo sem saber ainda exatamente para onde. George Gurdjieff dizia que a liberdade não é um direito, é uma conquista. E ela exige esforço, um esforço diferente daquele que o mundo valoriza. Não se trata de ter sucesso na vida ou de realizar os próprios sonhos. Trata-se de vencer a si mesmo, de conquistar presença, de acordar, de quebrar os automatismos internos que governam sua existência como fios invisíveis. Mas o despertar não é um evento, é um processo. E como todo processo, envolve dor. Porque ao abrir os olhos, você verá não apenas a beleza do real, mas também a feiura daquilo que você se recusava a enxergar. Você verá onde mentiu para si mesmo, onde se traiu, onde deixou de existir. E isso dói. Mas essa dor é o fogo que purifica. É o preço da verdadeira liberdade. O que você faz com essa dor define o próximo capítulo da sua vida. Alguns se revoltam, outros voltam a dormir. Mas há aqueles que ficam, de olhos abertos, coração vulnerável, pés bem firmes no chão. Esses poucos constroem uma nova base, uma vida guiada não pelo medo, mas pela intenção, não baseada no controle, mas na consciência. Gurdjieff acreditava que o ser humano comum vive como uma máquina, mas também acreditava que dentro de cada um de nós arde uma centelha silenciosa de algo maior, algo que pode ser despertado, alimentado, fortalecido. Não para nos tornarmos melhores, mas para nos tornarmos mais verdadeiros, mais inteiros, mais conscientes, mais reais. E talvez você esteja sentindo isso agora. Uma parte de você, mesmo que pequena, já entendeu que não há mais retorno, que você não quer mais viver no modo automático, que você não aceita mais verdades prontas, caminhos fáceis, sonhos herdados. Há em você uma nova sede, uma fome de autenticidade, de silêncio interior, de sentido. Mas cuidado, essa sede pode ser facilmente desviada. O sistema é astuto. Ele vai te oferecer novas dependências disfarçadas de soluções, novas distrações camufladas de propósitos de vida, promessas de despertar instantâneo, fórmulas milagrosas, gurus carismáticos, são todos atalhos, e todos os atalhos levam de volta ao sono. O único caminho verdadeiro é interior. E é por isso que o próximo passo é inevitável: criar uma prática, uma disciplina, um plano que traduza tudo isso, as ideias, as consciências, as lágrimas silenciosas, em ação concreta. Porque só a ação transforma. Só o movimento encarna a mudança. E é exatamente isso que vamos construir juntos na parte 6. Um plano de ação, simples, mas profundo, humano, mas sagrado. Um caminho feito de pequenas práticas diárias que, passo a passo, vão reconfigurar sua percepção e, com ela, toda a sua realidade. Você já se perguntou por que certos dias fluem como mágica, enquanto outros são um fardo quase insuportável? Já reparou que existem pessoas que, mesmo diante de enormes dificuldades, seguem com leveza, como se o universo conspirasse a favor delas? E outras que, mesmo tendo recursos, tempo e apoio, vivem presas em repetições, esgotadas, oprimidas por um peso invisível? A diferença entre esses dois caminhos não está na sorte, nem na genética, nem na posição social. Ela está em algo mais sutil, quase imperceptível, mas que molda absolutamente tudo: o alinhamento entre pensamento, emoção e ação. Imagine um instrumento musical. Você pode ter um violino de altíssimo valor, mas se as cordas estiverem desafinadas, o som será desagradável. Assim também é com a sua vida. Você pode ter boas ideias, sentimentos profundos, vontade sincera de mudar. Mas se essas três forças não estiverem em harmonia, o que sai é
ruído, tensão, frustração e um silêncio sufocante que ninguém vê, mas que grita dentro de você. A maioria das pessoas vive nesse estado de desalinhamento. Pensam no sucesso, mas sentem medo. Agem, mas duvidam. Sonham, mas se sabotam. E assim, sem perceber, criam uma existência em curto-circuito, quase felizes, quase prontos, quase livres, mas nunca inteiros. Você também sente isso? George Gurdjieff dizia que o ser humano só começa a viver de verdade quando se unifica por dentro. Enquanto você for apenas um amontoado de impulsos contraditórios, não poderá criar nada realmente novo. Tudo o que fizer será apenas repetição disfarçada de novidade. Ele chamava isso de trabalho interior, não como uma prática esotérica, mas como um confronto radical com a própria fragmentação. Agora olhe para dentro de si. Pense em algo que você deseja profundamente. Pode ser liberdade financeira, um relacionamento saudável, um corpo mais leve, um propósito claro. Escolha algo real, algo que vibre em você. E pergunte a si mesmo: meus pensamentos sobre isso são claros ou confusos? Minhas emoções são positivas ou estão cheias de medo e dúvida? Minhas ações estão me aproximando ou afastando desse desejo? Se ao menos uma dessas três forças estiver desalinhada, você está emitindo um sinal confuso. E o universo, sim, o universo, responde a esse sinal com o mesmo nível de confusão. E se eu te dissesse que há um dado científico que confirma isso? Em 1991, pesquisadores do Instituto HeartMath descobriram algo que revolucionou nossa compreensão sobre o impacto das emoções humanas. O coração emite um campo eletromagnético 5.000 vezes mais poderoso do que o do cérebro. Sim, você leu certo. Suas emoções não ficam apenas dentro de você, elas são emitidas para fora, como uma frequência. Como um rádio que transmite sem parar, mesmo que você não saiba o que está sendo transmitido. E você, o que está emitindo neste exato momento, não é o que você mostra, é o que você realmente sente. Qual é a vibração que seu corpo carrega quando entra em um ambiente? Qual é a energia silenciosa que você emana sem perceber? Não subestime isso, porque a vida não responde ao que você diz. Ela responde ao que você é. E talvez seja por isso que, apesar de todos os cursos, todas as leituras, todos os vídeos, todas as orações, todas as promessas, tudo ainda pareça travado. Porque a energia por trás das suas palavras ainda é medo. Porque o seu desejo ainda carrega vergonha. Porque suas ações, embora corretas, são guiadas pela culpa. E isso gera uma vibração incoerente. E uma vibração incoerente não manifesta nada. Ela apenas reforça a confusão. Você sente o peso disso? Deixe um comentário se você já percebeu essa dissonância dentro de si. Se já sentiu que está fazendo tudo certo, mas que lá no fundo algo ainda resiste. Fale sobre isso. Dê um nome a esse ruído. Nomear já é começar a retomar o poder. E agora, permita-me contar uma história real. Ela aconteceu no ano de 1957 na Tailândia. Um antigo mosteiro budista estava prestes a ser reformado. Dentro dele, havia uma imensa estátua de Buda feita de argila, pesada, suja, rachada pelo tempo. Os monges decidiram movê-la para protegê-la durante as obras, mas ao tentarem levantá-la, a estátua rachou mais do que o esperado. Um dos monges percebeu algo estranho nas fendas. Uma luz. Intrigado, começou a cavar com delicadeza. E ali, sob camadas de lama e sujeira, eles descobriram o impensável. A estátua era feita de ouro maciço. Séculos antes, para protegê-la de invasores, os monges haviam coberto o Buda dourado com barro e argila. Com o tempo, todos se esqueceram do que havia por dentro. Isso não é apenas uma curiosidade, é um espelho da sua alma.
Você também passou a vida acumulando camadas, crenças protetoras, medos antigos, feridas que viraram couraças, e agora tudo o que você enxerga é a argila, a rigidez, a dor, mas por dentro ainda existe ouro, algo intacto, que brilha e que espera ser reencontrado. E sabe qual é o primeiro passo para reencontrar esse ouro? O silêncio. Não o silêncio como ausência de barulho, mas o silêncio da atenção plena. O silêncio que observa sem julgar, que sente sem fugir, que permite que a verdade se revele aos poucos, sem necessidade de explicação. Georgi Gurdjieff chamava isso de recordação de si. A prática de estar presente no próprio corpo, na própria respiração, na experiência do instante. Você já experimentou isso? Ficar em silêncio, de olhos fechados, sentir sua existência, sem pressa, sem pressão, sem expectativa. Apenas ser, estar vivo, estar presente, estar inteiro. Mesmo que seja por apenas 1 minuto. Faça isso agora, se puder. Respire profundamente, sinta o peso do seu corpo, observe as tensões. Perceba o que se move dentro de você, sem tentar mudar. Apenas observe, seja testemunha. Permita. Esse é o começo do alinhamento. É aqui que o pensamento reencontra a emoção. Que a emoção orienta a ação. Que o corpo se torna templo. Que a alma para de gritar. Porque finalmente, alguém está ouvindo. Você. E quando isso acontece, algo muda, não por fora, mas por dentro. E como consequência, tudo ao redor começa a responder. Não de forma mágica ou instantânea, mas como um eco, um reflexo, uma dança. E é por isso que agora você precisa se fazer estas perguntas. Quais pensamentos ocupam minha mente todos os dias? Quais emoções estão reprimidas no meu peito? Quais ações estou realizando que traem quem eu realmente sou? Escreva, reflita, compartilhe, se sentir vontade, porque cada palavra que você liberta é um pedaço de argila que cai. A verdade é, não existe caminho fora do alinhamento. Você pode fugir, buscar atalhos, mudar de país, de parceiro, de emprego, de corte de cabelo. Mas se não mudar a frequência que você emite, continuará atraindo versões diferentes do mesmo vazio. Você não está aqui por acaso. Você está aqui porque há algo dentro de você que se recusa a continuar vivendo uma vida sem vibração. Algo em você que, mesmo exausto, ainda busca. Algo em você que, apesar das feridas, ainda quer florescer. Essa parte é real e está mais viva do que nunca. Você sente? Então não desista agora. Não recue, porque cada passo que você dá em direção ao seu próprio centro é um passo que move todo o universo em uma nova direção. E se a sua realidade atual for apenas um reflexo vibracional, o que você escolhe emitir a partir de hoje? Talvez você ainda não tenha percebido, mas algo dentro de você já começou a mudar. Não foi uma explosão, nem uma revelação espetacular. Foi uma vibração sutil, um deslocamento silencioso no eixo da sua percepção. Como se o mundo ao seu redor tivesse perdido um pouco do controle que exercia sobre você. Como se uma pequena fresta tivesse se aberto e pela primeira vez você não se visse mais como vítima das circunstâncias, mas como autor do próprio caminho. Esse é o início da transformação. Mas aqui vai uma verdade que poucos têm coragem de dizer. Transformação não é mágica, é prática, é disciplina emocional, é cultivo diário. A tomada de consciência é a centelha, mas uma nova vida só nasce quando você aprende a cuidar do fogo. E é exatamente isso que faremos agora, porque este vídeo não termina aqui, ele começa aqui. Você não precisa mudar o mundo hoje, mas precisa começar a mover um fio. Um pequeno gesto repetido com intenção tem o poder de criar uma nova realidade. Gurdjieff dizia que o verdadeiro trabalho espiritual começa na vida comum, lavando a louça, observando as emoções, olhando nos olhos. Nada precisa ser extraordinário.
mas tudo precisa ser feito com presença. Aqui está o seu plano, simples, profundo, transformador. Primeiro, ritual ao acordar, 5 minutos após despertar. Assim que você abrir os olhos pela manhã, antes mesmo de pegar o celular ou mergulhar nas exigências do dia, pare, respire fundo e pergunte a si mesmo: como eu quero me sentir hoje? Então, escolha um sentimento: gratidão, coragem, clareza, amor. Imagine o seu dia como se você já o estivesse vivendo a partir dessa sensação. Sinta isso, como se já estivesse dentro de você. Isso não é pensamento positivo, é alinhamento energético. Você está dando ao seu corpo uma nova frequência com a qual o dia começa. Em segundo lugar, a escrita da verdade, 10 minutos pela manhã ou à noite. Pegue um caderno e escreva livremente o que você está sentindo agora, sem censura, sem tentar ser bonito ou certo. Apenas escreva. Talvez no começo venham frases soltas, confusas. Tudo bem, continue. Então, depois de alguns minutos, pergunte a si mesmo: em que eu acredito hoje sobre mim? Escreva essa crença e logo abaixo escreva uma nova versão dela. Por exemplo, eu não sou bom o suficiente. Estou aprendendo a me ver com amor. Eu nunca termino o que começo. Cada passo que dou já é diferente de ontem. Transforme isso em um ritual, um diálogo íntimo com a sua própria alma. Em terceiro lugar, o ato de quebrar padrões, pequenas ações diárias. Escolha todos os dias um hábito automático e interrompa-o. Se você reclama sempre pela manhã, comece hoje com gratidão. Se você sempre come em silêncio, hoje coma com plena atenção. Se você sempre ignora o seu corpo, hoje alongue-se, caminhe, sinta-se. Gurdjieff ensinava que sair do automatismo é um dos maiores atos de liberdade. Você não precisa mudar tudo, só precisa fazer uma coisa com consciência. Em quarto lugar, o exercício do espelho, 2 minutos por dia. Olhe-se nos olhos, no espelho, sem pressa, sem julgamento. Apenas observe. Observe quem você tem sido e então diga em voz alta: eu me lembro de mim mesmo. Repita isso, mesmo que pareça estranho, porque, num nível mais profundo, você está despertando. Você está chamando de volta todas as partes de si que perdeu ao longo da vida. Em quinto lugar, a revisão noturna, 5 minutos antes de dormir. Sente-se por alguns minutos à noite. Inspire profundamente e pergunte-se: hoje eu fui a pessoa que eu queria ser, ou aquela que os outros esperavam de mim? Anote uma pequena vitória do dia, qualquer coisa, que você disse não com clareza, que cuidou do seu corpo, que chorou em vez de se calar. Depois, diga baixinho: eu encerro este dia com consciência. Amanhã eu escolho novamente. E adormeça com essa intenção. Em sexto lugar, crie um espaço de alinhamento na sua casa. Transforme um canto da sua casa num altar de presença. Não precisa ter velas ou símbolos religiosos, a não ser que você deseje. Pode ser uma cadeira, um caderno, uma imagem, uma planta, algo que, ao olhar, te lembre de voltar para si. Esse será o seu refúgio. Sempre que o caos te arrastar, volte para lá e reconecte-se. Respire, lembre-se de quem você é. Essas práticas podem parecer simples, mas são sementes, e sementes não mostram frutos no primeiro dia. Elas precisam de constância, de solo fértil, de luz, de amor. Mas se você as regar, algo vai crescer. E não será uma mudança comum, será uma mudança viva, sensível, real. Porque, no fim das contas, você não está buscando uma versão idealizada de si mesmo. Você quer se sentir inteiro. Você quer acordar e dizer: eu estou aqui, eu estou presente, eu estou vivo. E isso não vem do que você conquista, mas do que você sustenta, dia após dia. Agora, se você leu até aqui, respire e entenda: você já começou. O caminho já foi iniciado. A pergunta é:
Você vai continuar? Se este vídeo tocou algo em você, se te lembrou de quem você realmente é, escreva nos comentários. Eu estou despertando. E se você sentir que esse conteúdo pode despertar alguém que você ama, compartilhe. Inscreva-se no canal, deixe seu like no vídeo, porque isso aqui não é só um vídeo, é um movimento. E movimentos nascem quando almas despertas se reconhecem. A vida que você sempre buscou já começou agora, não como um milagre distante, mas como um sussurro suave que diz: você voltou para casa.